são os seus tempos? Para nós, Jesus veio há 2000 anos. Para Jesus, Ele esteve na terra há 2 minutos. Para aquele que ama, o tempo não passa. Para aquele que ama, o tempo passa, mas numa dimensão diferente. Numa dimensão transcendental. É como o espaço. A teoria do espaço, ela pode ser dividida em 2 teorias básicas. O deslocamento retilíneo e o deslocamento no tempo. Se existisse um veículo que pudesse girar em torno de si mesmo com a velocidade da luz, mais de 360 mil quilômetros por segundo, esse objeto, esse veículo se desintegraria, se transformaria em energia, que se girasse em torno de si mesmo, com a velocidade da luz, no movimento de rotação, segundo Einstein, esse objeto se deslocaria para o futuro. E no movimento anti-horário, esse objeto se deslocaria para o passado. No futuro, as nossas máquinas não requerirão, não necessitarão de combustíveis para se viajar os milhares de anos-luzes ou de anos-luz. No futuro, precisaremos de máquinas que nos transformem em função do tempo. Os discos voadores, os nossos irmãos mais avançados, chegam à Terra sem passarem por todo o acervo, por todo o espaço físico dos universos, do cosmos. Eles viajam no tempo. Olhamos para o céu à noite e observamos as estrelas. Aparentemente tudo parado, estagnado, daqui para lá. Mas de lá para cá, eles nos observam, tanto no plano físico quanto no plano metafísico, nas dimensões do tempo. Eles viajam infinitas galáxias em função do tempo, não em função do deslocamento físico. Então Jesus nos falou do tempo, mas de uma forma que até então ninguém falou, nem Sócrates, ninguém falou, ninguém como Buda, ou como Maomé, ou como Lao Tse, Confúcio. Jesus falou de um outro tipo de tempo, que não foi o tempo físico, que não foi o tempo psicológico, que não foi o tempo mental, que não foi o tempo espiritual. Jesus falou de um tempo que não foi a eternidade. Ele falou de um tempo que até agora eu não falei, que se chama tempo moral. Eu vos digo, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Buscai o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque qual será o pai cujo filho lhe pedindo um pão vai lhe dar uma pedra? Ou um filho lhe pedindo um peixe vai lhe dar um escorpião? Jesus falava de um tempo moral, de um tempo além de todos os tempos, de um tempo perfeito, de um tempo de justiça dentro da nossa vida, dentro do nosso caminhar. Jesus olhava para Jerusalém e dizia aos seus discípulos chorando: eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra nesse templo. Mas ele falava do tempo moral, ele falava da decadência moral, ele falava do soerguimento moral. Mulher, ninguém te condenou, também eu não te condeno. Pai, que não peques mais. Falava que tinha autoridade para perdoar pecados. Jesus veio no seu tempo. Quando uma verdade surge na história da humanidade, fora do seu tempo, aquele revelador da verdade é crucificado, mas não marca. É crucificado, mas não semeou na terra fértil, porque ainda não chegou o tempo. Jesus veio no tempo certo. Se assim não fosse, os seus ensinamentos não teriam ecoado. A quem matou? Falava de um único Deus, mas num tempo em que não era o tempo certo.
Mas ele foi o grande preconizador, o grande precursor de Moisés, que aí sim, no seu tempo certo, Moisés determinou o princípio doutrinário de um Deus único, do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, de Isaac, porque chegou o seu tempo certo. Antes de Lutero, John Hus, Calvino, mas Lutero foi o apóstolo do tempo certo de uma reforma teológica necessária. Os princípios da reencarnação, da imortalidade da alma, da vida após a morte, dos estudos da mediunidade, existiam antes de Kardec. Mas porque Kardec veio no tempo certo, a doutrina espírita ressurge como a ciência renovadora, como a filosofia libertadora e uma religião iluminada, cada vez mais iluminada, para que o espírito possa se autoconhecer, se encontrar pelas vias do amor. No tempo certo. Ninguém busque abortar o tempo. Ninguém busque colher na época do verde, mas sim na época do maduro. Não adianta acelerar o processo. Não adianta, como dizem os filósofos, acelerar o barco. Deixe que ele anda sozinho. Ele perseguirá pelo tempo certo o próprio amadurecimento. Não vos perturbes, não vos preocupeis. Eu, porém, vos digo, sempre nos consolando. Jesus foi o Consolador, porque Ele nos ensinou a andar pelos caminhos do tempo da imortalidade, a andar pelos caminhos libertadores do tempo de Deus. Esse deve ser o nosso tempo. Se o nosso inimigo ainda não nos entende, é porque não chegou o tempo. Se nós não temos ainda um grau de perfeição que anelamos, é porque ainda não chegou o tempo. Mas o tempo necessita de trabalho, o tempo necessita de esforço, o tempo necessita de perseverança, o tempo necessita de paciência. A paciência é a alma do tempo daquele que persevera. A perseverança é a sabedoria do tempo que sabe esperar sem nunca desistir. O segredo do sucesso em qualquer área: paciência, perseverança, gosto pelo que faz. Mas isso precisa de tempo. A árvore, ela começa do nada. Começa de um simples ponto e surge a muda e vai crescendo ao lado